Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vocês puderam perceber que foram passados alguns vídeos. Esses vídeos são um trabalho muito bonito que a nossa casa faz. Alguns voluntários se propõem a gravar, e uma trabalhadora chamada Sheila, e que coloca essas imagens lindas para todo mundo poder ver, né, e poder colocar dentro dos seus corações a mensagem que é trazida, porque tudo aquilo que a gente vê e ouve sempre se grava melhor. E aí, nós vamos aproveitar que temos esse trabalho, e na voz da nossa amiguinha ali, que está ali atrás, a Adriana, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na mensagem que vai ser dada, para que a gente possa decorrer com o assunto a partir do que ela traz para a gente. Ok? Chegadas e partidas. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além outro alguém dirá feliz: já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Pensamentos finais de Victor Hugo, do livro A Reencarnação através dos séculos, de Nair Lacerda. Lindo, né?
E dizem que a gente precisa sentir na pele para que a gente possa falar com sentimento daquilo que se vive, né? Porque a gente, quando vivencia a situação, a gente sabe do que está falando. Ontem, uma dessas cargas preciosas da minha vida partiu num veleiro desses. Numa data tão marcante, que quando eu fui convidada para falar no dia de hoje, eu escolhi o tema pela data. E não imaginava que estaria enlutada no dia da palestra. Então, a gente consegue falar com mais sentimento, né? Com mais compreensão dessa perda de vista, como explicou o vídeo, né? A gente não vê mais, mas a gente sabe que está logo ali, né? Só que a nossa conversa de hoje, nós vamos pegar um foco um pouquinho diferente, porque lógico que a gente quer emanar as boas vibrações para aqueles que partiram, esses nossos queridos que nos antecedem nessa volta, mas eu queria fazer um questionamento que eu também estou fazendo a mim mesmo. Como que está as nossas malas para essa nossa partida? Alguém tem preparado aqui a mala? Né? Dizem que daqui da terra nada se leva, nada de concreto e material, mas se leva tudo aquilo que se faz aqui. Então, quando a gente viaja para algum lugar, a gente costuma verificar, né? Para onde eu vou, faz frio, levo biquíni ou levo casaco? Né? Faço uma mala grande ou faço uma mala pequena? A gente analisa, a gente pesquisa o local onde a gente vai estar, para que a gente possa conhecer os pontos turísticos, como que é a cidade, como que o povo se comporta, e o que a gente tem pensado em relação a essa grande viagem, que é o nosso retorno à pátria espiritual. É sobre isso que a gente quer conversar hoje. Porque pouco se estuda com aprofundamento sobre esse assunto, nos colocando no lugar de quem vai partir. A gente fala muito dos que já partiram, desse sentimento que fica de saudade, né? O sentimento de perda. Mas o que eu faço por mim? O que eu tenho feito para que essa minha viagem seja boa? Porque se eu me programo para algo, e eu cuido com aquilo que eu levo, e eu cuido por onde andar, com certeza a viagem vai ser boa. Mas se eu for para o Polo Norte, levando biquíni na mala, eu vou ter dificuldade, né? Pensem, só de pensar já dá um pavor, porque frio dá pavor. Então, a morte, lá no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 12, diz assim: a morte é apenas a destruição do envoltório material que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Até brinquei ontem, porque eu já fiz essa palestra, eu disse assim, simples assim. A gente vai como uma borboleta, larga, né, a crisálida e alça voo. É simples nas palavras, mas requer da gente, para que a gente se torne como uma borboleta, cheia de beleza, de cores, a gente precisa trabalhar o nosso interior, né? E o assunto de hoje, o que é a morte na visão espírita? No Espiritismo de Kardec, esse talvez seja um dos pilares principais que sustentam a sua doutrina, a de que a morte não é o fim. A morte se torna um acontecimento futuro inevitável a partir do nascimento, ou, como se diz no provérbio, para morrer, basta estar vivo. É um pré-requisito só, tem que estar vivo, né?
quanto mais nós compreendemos esse processo, mais leve fica. Não que se torne fácil, porque tem gente que vê um espírita chorando diante de um velório e diz assim, mas tu és espírita, tu estás chorando? Não é bem assim. O sentimento existe. E que triste se a gente não sentir nada. A gente sente sim, assim como quem vem de lá para cá, os que ficam também sentem da mesma forma. Viu ali no vídeo, dizendo que na hora que a gente perde a visão do veleiro, mas aqueles que estão lá do outro lado estão dizendo, olha, está voltando. Né? Então, é um processo natural. A gente talvez esteja ainda muito preso às coisas daqui, porque nós necessitamos estar presos. Né? A gente precisa querer acordar todos os dias. A gente sente essa necessidade de vencer uma doença, por exemplo. Quando alguém te dá um limite daquilo que tu podes, a gente quer alcançar um pouco mais. Porque a gente quer estar aqui. Né? Ainda não fiz tudo. Esse é o primeiro pensamento. Né? Outro dia eu conversava com uma amiga aqui, ela disse assim, nossa, porque ela tem um probleminha no coração, que de vez em quando ele fica a milhão e ela tem que resolver no hospital. E ela indo para o hospital, ela pensou assim, meu Deus, eu ainda não fiz um negócio lá no centro espírita. Olha só como é que fica a cabeça da gente. A gente quer resolver as coisas daqui. Né? Na pergunta 155 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, como se opera a separação da alma e do corpo? Olha, as definições são mega simples. Desfeitos os laços que as retinham, ela se desprende. Óbvio que todos esses laços, quando a gente vai estudar a fundo, eles são meticulosamente ligados, né? Do perispírito para o corpo, cada célula. Vem um especialista nisso, assim como nós temos os médicos aqui na Terra, vem um especialista que vai lá e vai desligando, com todo cuidado, como uma grande cirurgia. Então, é um processo, demora mais para uns, demora menos para outros, mas são processos de acordo com aquilo que a gente faz aqui na Terra. Por isso, a pergunta, o que a gente tem feito para levar nessa mala? Para que esse momento a gente lembrar que hoje o veleiro partiu com alguém que eu conheço, com alguém que é caro a mim, aos meus sentimentos. Mas amanhã serei eu partindo. Então, como que vai ser essa partida? Como que eu quero que ela seja? Tranquila? Suave? Aí vai depender daquilo que a gente está colocando na mala. Na sequência tem a pergunta 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Aí eles respondem que não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como pássaro cativo que se restituiu subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendia. Eles se desatam, não se quebram. É devagar, é lento. Pode levar dias. A pessoa já está se desprendendo, já está ficando com já não está com tanta consciência, ela já pode estar se desprendendo. E isso vai depender de pessoa para pessoa. A pergunta 150 é: a alma nada leva deste mundo? Porque o nosso foco aqui é para o que a gente faz aqui agora, né? E aí os espíritos respondem: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Quer dizer, o amor permanece, cresce, e o ódio, o rancor, ele vai se dissipar, porque
por mais que a gente erre, por mais que a gente faça coisas erradas, por mais que a gente escolha caminhos que a gente não devia ter trilhado, isso tudo vai um dia ficar no passado. Mas tudo aquilo que se investe no amor, na justiça, na caridade, quando nós somos misericordiosos com o nosso próximo, quando a gente tem um pensamento e um movimento no bem, tudo isso se multiplica. Tudo isso fica guardado nessa mala que a gente vai levar. A questão de ser rápido, de ser difícil, de ser bom, de ser ruim, vai depender daquilo que a gente faz. Quanto mais o nosso foco for em nos melhorarmos, maior vai ser a chance da nossa passagem ser tranquila. Agora, se a gente vive no materialismo, porque aqui fala bem sobre a questão material, né? Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Porque quando a gente chega lá no limite, se dissessem para a gente agora, tu tens 24 horas de vida. Só 24 horas. Faça o que bem entender dessas 24 horas. Aí a gente vai lembrar logo assim, nossa, eu briguei com fulano. Eu falei uma coisa para ciclana. Eu preciso pedir desculpa, porque agora não adianta mais. Agora, né, aquilo que a gente sentia de ruim fica de lado. Mas isso quando a gente tem tempo de alguém dizer, né? E normalmente a gente não recebe mensagem, a gente não recebe e-mail, a gente não recebe um WhatsApp dizendo assim, está chegando a hora. Porque tem que ser de dentro para fora. A reencarnação é uma coisa muito linda, que nos faz, nos dá a oportunidade de perdoarmos. Quando eu vi um vídeo ontem que mostrava um rapaz numa sala, e ele diz assim, o fulano teve uma filha que ele amou muito, aí ele morre. Mas ele é o rapaz que está na frente dele, que ele se refere. Ele morre. Aí, lá na espiritualidade, ele tem a oportunidade de acompanhar toda a vida da filha, amparando por pensamento, com prece, com oração. Aí, chega um belo dia, a filha também retorna para a pátria espiritual. Só que, chegando lá, alguém pega e diz assim, fulano, a tua filha, há 2 encarnações atrás, ela te matou. Há 4 para trás, foi tu que matasse ela. É porque é assim. Como que fica o amor desse pai por essa filha, ou dessa filha por esse pai? Essa foi a pergunta para o senhor que estava sentado, para quem ele estava se dirigindo. Vai fazer alguma diferença? Vai modificar o teu amor? Ele assim, de forma alguma. Essa é a oportunidade que a reencarnação nos traz. Então, acreditarmos que a vida continua e que a gente tem essa oportunidade de estar aqui e refazer esse caminho de uma forma cheia de amor, cheia de compreensão, é o que nos motiva a continuar caminhando. Aí a própria pessoa que está falando, ele diz assim, porque para perdoar uma coisa dessa, eu preciso passar pela reencarnação. Aí tem aquela oportunidade, aquele filho rebelde, que dá bastante trabalho, e que a gente vai naquela luta, mas veio do nosso ventre, ou é o pai, né, que acompanha, e a gente vai caminhando e a gente vai lapidando. Uma das coisas que mais nos prejudicam na hora do desenlace, a gente já está vendo, né, é o apego demasiado aos bens, mas também a valorização que a gente dá com das nossas dificuldades. Porque aquele que é avarento, que não dá nada para os filhos, que guarda tudo, quando eu morrer, eles vão receber, mas agora eu não dou nada. Né? A gente já vê falando, eu não vou ajudar o fulano, eu não vou ajudar ali, não, isso aqui é meu, fui eu que conquistei. Quando a pessoa faz a virada para o outro lado,
Normalmente, pessoas que vivem no materialismo, elas não se dão conta de que passaram para o outro lado. E para onde que elas vão? Direitinho cuidar do seu tesouro que deixou na terra. E aí ficam perturbados, porque às vezes quem fica assim na espiritualidade leva um tempo para acordar, o período de perturbação é maior, e aí a pessoa volta e diz assim, mas venderam isso aqui que era meu, cadê as minhas joias, cadê o meu carro, já não tem mais, jogaram tudo fora, e começa a perturbar quem ficou. É isso que a gente quer para a gente? Não, né? Então a gente tem que aprender a cuidar daquilo que a gente tem, obviamente, né? A roupinha da gente, a gente vai lá, a gente cuida no lavar. Se é uma roupinha mais delicada, né? A gente lava com cuidado, não bota na máquina, para que a gente esteja cuidando daquilo que nos foi ofertado, através do nosso trabalho, de tudo, mas tudo que a gente tem aqui, a gente tem que cuidar, mas não em demasia, não extrapolar o nível para entrar no nível do apego. Assim que a gente tem que lidar com as coisas da terra. Mas também a supervalorização das suas dores. Eu sou a maior sofredora do mundo. A minha dor é a maior de todas. Ninguém sofre mais do que eu, né? Às vezes a gente se pega assim, achando que o meu problema, meu Deus, eu estou com uma doença tão séria. Eu não vou conseguir superar isso tudo. Aí a pessoa entra no desespero. Normalmente dura pouco. Porque não perdeu aquele fio da esperança, né? E se entrega para a dificuldade. E enquanto a gente vê tanta gente que num problema seríssimo de saúde, diz assim, não, eu tenho fé, eu vou alcançar, eu vou melhorar. E ainda que não melhore, que venha acontecer o desenlace, vai feliz, porque lutou. Essas são as nuances, as diferenças de como as pessoas encaram esse momento. Então, efetivamente, a desencarnação representa o abandono compulsório de todos os bens transitórios que acumulamos ou de que nos servimos. Então, a gente precisa ter uma medida para que a gente não venha a sofrer. E aí vem o maravilhoso Espiritismo de Allan Kardec, que nos dá essa noção e que traz as explicações do processo de reencarnação, fala sobre a caridade, fala sobre o convívio, fala sobre todas essas coisas que acontecem com a gente no dia a dia, para que a gente saiba por onde trilhar. Por quê? Porque tudo que é falado na doutrina de Kardec são ensinamentos de Jesus. E ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que significa isso? Ninguém vai alcançar um nível maior de moralidade se não trilhar pelo caminho que ele trilhou. Ele trilhou um caminho de dificuldade, ele mostrou para a gente que é difícil, mas que é possível. E que a cada mudança nossa é um passo à frente no caminho da evolução. E o Espiritismo, ele é o nosso grande consolador. O Evangelho, segundo o Espiritismo, todas as vezes que a gente está angustiado, se a gente abre, é um banho de esperança, de compreensão, que a gente, quanto mais entende, mais a gente compreende as coisas do dia a dia, mais a gente fica capaz de perdoar aquele que nos atrapalha. Porque todo aquele que caminha no trilho do bem é visado. Nós nos tornamos alvo do mal. O mal, que é transitório, mas são irmãos nossos que querem que a vida se mantenha nessa materialidade, nos vícios, né, nas coisas terrenas. E aí, como eles não querem
que a Terra se modifique e também não querem que a gente se modifique. No Evangelho tem uma mensagem que diz assim, capítulo 5, item 23. O homem vive incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Sem mescla porque em alguns momentos a gente está feliz, em outros a gente está triste, em outros a gente está um pouquinho depressiva, aí a gente vai lá, a gente reza, vai no centro espírita, toma passe, faz a aguinha fluidificada, como ela falou, e a gente respira fundo e vai adiante, né? Então, sempre vai haver essa mescla de situações. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar relativa felicidade. Ele, nós, né? Nós gozando de uma felicidade, lógico, relativa. Se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar. E coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar. Se está na nossa mão evitar, e o que são esses momentos, né, que ele fala que nos trazem a felicidade? É só a gente olhar um para o outro. O que a gente está fazendo aqui hoje? Numa sexta-feira, no meio de um feriado, a gente está aqui no Centro Espírita, edificando a nossa alma, colocando aqueles tijolinhos de conhecimento para que a gente se torne cada vez mais conhecedor da vida, para que a gente aplique no nosso dia a dia, lá da portinha para fora, tudo que a gente aprende aqui, para que a gente tenha paciência com aqueles que passam na nossa frente igual um caminhão, né? Assim a gente está caminhando para colocar coisinhas legais para a nossa partida quando a hora chegar. E o desenlace? Tudo ocorre de acordo com a nossa evolução moral. Sempre. Sempre que nós formos, se a gente for ser avaliado por alguma coisa, nós vamos ser avaliados pela nossa condição moral. Não é pelo conhecimento. Não pensem que se alguém chega na frente de uma tribuna e fala desses assuntos bonitos do Evangelho, que eles estão adiante de qualquer coisa, Deus não vai olhar se a gente estudou bastante, não. É importante, porque o estudo é o que traz o esclarecimento. Mas não é o primordial. Porque tem tanta gente que não sabe ler e é um espírita de primeira. Tem um coração maravilhoso. E na balança da vida, tu bota uma gota de amor de um lado e 50 gotas de conhecimento do outro, a balança que tem uma gotinha ali, de amor, é a que vai ter mais peso. Então, não se avalia daquilo que a gente vê. Só Deus, só espíritos da categoria de Jesus podem olhar para uma criatura e saber da sua condição. Como que vocês acham que Jesus escolheu os apóstolos? Eram homens comuns. Ele escolheu porque ele sabia o potencial que ia dentro de cada um. Porque ele já tinha conversado com eles antes. Já estavam predestinados. Então, Jesus conhecia todo o histórico. E nós, pseudos sábios, porque a gente sabe tudo muito superficialmente, a gente olha para a criatura, vê uma atitude e acha, não, a gente já descreve como que a pessoa é. Não nos cabe fazer isso, porque aí a gente vai incorrer num crime
que é a falta de indulgência. Aquilo que a pessoa está fazendo naquele momento não quer dizer que ela seja daquela forma. Então, o propósito da fala de hoje é que a gente se olhe para si próprio. Cuidar mais do que a gente faz, que repercute na nossa vida, e não do que o outro está fazendo, porque às vezes a gente senta na palestra, escuta, começa a escutar a palestra e pensa assim, essa palestra é perfeita para o fulano ou para a fulana. Não. Ela é perfeita para quem está aqui ouvindo. No dia que o fulano ou a fulana tiver a disposição de procurar algo desse tipo, aí sim vai ser para ela. Mas cada um tem o seu momento. Quanto mais evoluído moralmente, mais rápida a lucidez e mais rápido se recompõe o espírito. Quanto mais apegado à matéria, as coisas mundanas, mais difícil. E quem quiser entender um pouquinho mais, é só ler o livro Céu e Inferno, na segunda parte, que traz só exemplos de como acontece a desencarnação e o processo de cada um, contado pelos próprios espíritos, de como foi a chegada do lado espiritual. Quem teve maior perturbação, quem teve menor perturbação, espíritos mais evoluídos, outros nem tanto, e aí eles vão descrever. É importante que a gente leia, que a gente estude, para que a gente saiba onde que eu vou me enquadrar nisso aqui. Onde será, né? A perturbação, que é o período em que o espírito se desliga ou está se desligando, que é aquele momento que os laços estão sendo cortados e que a mente fica meio perturbada, por isso chamado de período de perturbação, no livro Céu e Inferno diz assim, na segunda parte, capítulo 1, item 6. Perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que se desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Esse despertar, contudo, é bem diverso conforme os indivíduos. Nuns é calmo e cheio de sensações deliciosas, noutros é repleto de terrores e de ansiedades, qual se fora horrível pesadelo. O Divaldo Pereira Franco, ele conta que, quando a mãe dele desencarnou, ele viu ela se levantar e ela saiu andando. Ainda olhou para ele, conversou com ele. Por quê? Porque era um espírito que estava nessa condição, que podia fazer isso. Mas, normalmente, a gente fica perturbado como quem dorme em outro local que não é a sua casa, e a gente acorda, olha em volta e diz assim, nossa, onde é que eu estou? O que houve? Então, até que alguém chega perto, conversa com a gente, nos acalma e nos orienta para esse retorno. Nem todos se dão conta. Um grande número fica perdido ainda nos seus pensamentos, por isso, cuidar do pensamento. Por isso que a gente fala tanto da água fluidificada, água magnetizada, o passe, muitas vezes o atendimento fraterno que acontece, assistir às palestras para a gente limpar a nossa mente daquilo que a gente mesmo produz, porque a gente produz muito lixo durante o dia. Assim como lá em casa, na casinha da gente, a gente produz lixo orgânico ou reciclável, a gente produz também lixo mental. Então, a gente precisa se higienizar mentalmente, para que a nossa mente esteja liberta dessas coisas. E tanto para quem vai como para quem fica, serve aquilo que eu vou ler agora, porque sabemos que nada se acaba. Tenhamos saudade com alegria, sem revolta. A revolta também perturba aquele que foi. E ir para o outro lado revoltado perturba a gente. E aí sabe-se lá para onde a gente vai parar. Lembrarmos de quem for, do que foi bom. Ninguém se torna santo, ao partir. A gente sabe disso. Mas, normalmente, a gente lembra das coisas boas,
Isso a gente devia fazer todos os dias. Hoje fulano me magoou, mas ele já me fez tanto rir, ele já me fez tanto bem. Lembrar daquilo que é bom, porque o que é bom sempre. Tudo que é de Deus é perene. O mal ou qualquer situação que a gente se sinta magoado, entristecido, isso tudo são situações que passam. Porque a saudade é um sentimento bom. É muito triste quando alguém vai e no lugar da saudade nos deixa alívio. Já ouvi gente dizendo que deixou alívio. Né? Então, que a gente também não seja um peso na vida de ninguém para todo mundo dizer, ai, tadinha, né? Morreu, mas vai com Deus, né? Saudade é um sentimento da separação temporária, como foi dito no vídeo. E aí, para a gente terminar, eu sou uma admiradora da Mei Mei. Eu vou ler uma mensagem que serve para cada um de nós. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé, é prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que tenhamos fé, que tenhamos força e que a gente passe a partir de hoje a cuidar dessa malinha que a gente é obrigada a carregar com a gente, para que esse nosso retorno seja leve, para que a gente chegue do outro lado e tenha consciência de quem a gente foi, para onde a gente está indo, e a gente também aprende na doutrina que é o nosso norte. A gente aprende de onde a gente veio, para onde a gente vai, como que essas coisas acontecem, as leis divinas que nós somos todos sujeitos. Mas é necessário que a gente estude, que a gente aprenda para saber colocar em prática. Que Jesus, o nosso Mestre, possa estar com cada um de nós, que possa abençoar a todos esses que nos precederam e que recebam a luz do nosso amor, do nosso carinho, nesse caminhar e que possam encontrar a luz e o discernimento nessa nova etapa que eles vão encarar ou que já encararam. Obrigada a todos pela atenção. Tenham todos uma boa tarde.